Olha, eu acho que eu já passei por muitas coisas na vida, bastante coisas ruins, bastante coisas difíceis de ser resolvida, impossíveis, né? Eu tenho um trabalho muito estressante, né? Trabalho em tecnologia, são 2 casamentos que acabaram e não queria que acabasse nenhum, né? Eu sempre tive muito preconceito sobre religião, né? Minha mãe era cristã e me falava muito, mas o que ela me falava não condizia o que existia, o que existe ainda hoje, infelizmente, em alguns locais. Então eu procurei uma religião para com que eu me purificasse, melhorasse o meu lado espiritual, o meu lado emocional, que é o mais difícil de eu lidar, que é a depressão, a bipolaridade, a insônia, que é muito terrível a insônia. Eu nunca durmo, nunca paro de pensar, nunca desligo. E fui para o budismo, achando que no budismo eu ia conseguir assim, crescer e me purificar, sabe? Melhorar como ser humano. Foram 9 anos de budismo, de prática. Era difícil a prática, era difícil a oração, porque não correspondia o que eu tinha, o que eu queria. É que eu buscava mais coisas, eu precisava de mais coisas. Eu estava tentando dormir, estava meio sonolento, eu tenho um problema de depressão profunda, muito sério, né? E tomo remédio. Às vezes o remédio não faz efeito. Então, do nada, assim, eu levanto rapidamente, porque a depressão provoca isso. Você está tudo bem, você dá um mal-estar tremendo, parece que vai morrer, parece que o mundo vai acabar. Aí você procura alguém para conversar, como eu moro sozinho, né? Não tinha ninguém para conversar. Aí você vai direto na música, no computador e na televisão, fica tudo. Eu procurei tudo ao mesmo tempo, eu faço assim. Eu zapeando, captei uma pessoa falando, um homem falando, uma pessoa falando, e comecei a ouvir. Do nada, aí eu falei, bom, deve ser uma autoajuda, deve ser um pastor falando, alguma coisa assim. E continuei ouvindo porque o assunto me interessou muito. E comecei a ver algumas programações boas, né? Que esse dia, que era o pastor Kleber, estava pregando, falando sobre a caixa de Darwin, né? E me interessou muito a fala dele. Ele foi falando, falando, e teve um momento que eu comecei a acompanhar, mas não olhava para a televisão, não via quem era, o que acontecia. Ele falando, chegou um momento que ele já entrou em oração na fala dele mesmo, sem invocar, não, vamos orar, vamos conversar com Deus agora. Na própria fala dele, ele já invocou a Deus, fez uma oração, orei junto com ele. Eu era budista na época, era budista. E orei junto com ele, e quando acordei, quer dizer, por exemplo, quando levantei a cabeça para olhar a televisão, passou a legenda, não sabia do que se tratava. Era uma TV Novo Tempo. Eu falei, o que é isso?